Bom dia a todos. Hoje o culto está diferente, né? Essa moça vindo aí. A gente vai descobrir já já. Mas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Ellen pelo convite que ela fez faz tempo. E é uma alegria estar aqui. Hoje eu estou acompanhada de Elaine é uma das minhas melhores amigas e ela vem me acompanhando hoje. E eu gostaria de pedir desculpas também, né, se eu deixei alguém nervosa pensando que não quis. A menina não chegava, mas é que quando eu programei o GPS para vir para cá, ele me pergunta, né, você quer uma rota, o GPS encontrou uma rota sem pedágios, você quer sim ou não? E na hora do anúncio eu perguntei sim. Então nós passamos por dentro de lugares que eu não sei quais eram, mas eu comecei a achar esquisito, eu pensei que pegasse a Castelo e ia embora. E aí depois eu reprogramei, viemos, só que aí o GPS muito amigo nos jogou, né, numa bendita estrada de chão, da qual nós ficamos 7 quilômetros pulando. Então o carro está estacionado lá na frente e eu aconselho a ninguém encostar porque ele está por pó. Mas graças a Deus chegamos em tempo. Irmãos, como a Ellen disse, eu só queria pedir uma gentileza do irmão do som, se puder me dar um pouquinho mais de grave, porque o gogó não é muito potente, tem bastante coisa para falar hoje. Como a Ellen disse, nós vamos estar aqui de manhã e à tarde vai ser que horas? Às 4h30, 16h30, nós temos um encontro aqui. Eu queria combinar o seguinte com vocês. Venham, porque como eu disse, eu tenho muita coisa para dizer, não vai dar tempo de dizer tudo agora de manhã, por isso que nós vamos dividir. E se você não gosta, venha à tarde, eu tenho certeza que você vai sentir muito sono, vai comer demais no almoço, alguma coisa vai acontecer para que você perca o pique e não esteja aqui às 4h30. Mas faça uma forcinha e venha. Se você não gostar, você vai ter direito a me dar um beliscão na saída. Combinados? Mas venham, ainda que não sei o que pode acontecer, se é o sono, se é alguém que vai te chamar, mas venham. O pessoal está ali arrumando, mas não se preocupem. Pronto, apagou. Como a Ellen disse, meu nome é Fernanda Lima, eu vim de São Paulo e eu tive a oportunidade de escrever o livro do ano para os jovens, né? E eu queria saber quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler esse livro, um passo a mais. Algumas pessoas, a maioria não. Que coisa feia, do lado da casa complicadora. Pois eu pego vocês lá fora, viu? Mas vocês sabem que todo ano a Igreja Adventista ela escolhe alguns livros para juvenis, para jovens e para adultos. E a igreja como um todo, né, no Brasil, ela é incentivada a ler esses livros, porque de alguma forma Deus tem algum propósito nessa literatura. E eu tive a alegria do meu livro ter escrito, porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito abençoador com esse livro. E eu não sei se eu escrevi para abençoar você ou alguém que você conhece, mas eu acredito que é plano de Deus que esse livro tenha sido escolhido, porque senão ele não teria sido aprovado. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Vocês acham que nós devemos lembrar das coisas passadas, sim ou não? Eu ouvi sim e ouvi não, né? É para lembrar ou esquecer? Lembrar e esquecer, né? Estou ouvindo as duas coisas aqui. Será que a Bíblia... Se for bom, a gente lembra, se for ruim, a gente esquece. Foi uma das respostas. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Se você trouxe sua Bíblia, abra no livro do profeta Isaías, no capítulo 47. Perdão, capítulo 46, verso 8. Aliás, verso 9. É para lembrar ou para esquecer? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que tipo de coisas? Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então a Bíblia nos diz que a gente deve
aí, é para lembrar ou para esquecer? Pois é, as duas coisas. Como a irmã disse, algumas coisas nós devemos nos lembrar de que Deus é poderoso, e algumas outras coisas nós devemos nos esquecer. E o verso, a continuação do verso 19 é um verso que eu gostaria de introduzir aqui. Mas antes disso eu estava lembrando, eu estive agora no Espírito Santo e testemunhando também, e lá nós conhecemos uma pessoa que contou que uma vez estava na igreja e um irmão, sabe, toda a igreja tem aquele irmãozinho, né? E aí o irmãozinho vai fazer uma oração, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. E ele queria muito que Deus perdoasse. Então ele dizia assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, mas jogue lá do fundo do oceano, do mais profundo, lá onde habita o monstro marítimo. Pois é, né? Então algumas coisas, realmente, como os nossos pecados passados, é para ficar lá no fundo, lá com o monstro marítimo, sei lá onde é, quem é, o que o irmãozinho quis dizer, mas certamente para cair no esquecimento. Mas veja do que Deus está dizendo hoje para mim e para você. Isaías 43, verso 19. Nós lemos o 18, eu vou ler novamente. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, na minha versão, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém o caminho no deserto, e rios do ermo. Irmãos, esse verso é fantástico. E ele chama a nossa atenção. Deus está dizendo assim: olha, eu estou fazendo uma coisa nova. Ei, você está percebendo? Não é isso que diz o verso? Não percebeis? Eu estou fazendo uma coisa nova. Você está fazendo uma coisa nova. E eu creio que nesse sábado Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, porque nós precisamos de novidade, nós precisamos de mudança. Eu não conheço ninguém aqui, exceto Elaine, mas eu tenho certeza que na vida de cada um de nós alguma coisa precisa mudar. E é Deus, depois que eu leio esse verso, quem é que faz coisa nova? É o homem? Deus faz coisa nova. E nesse sábado, se você permitir, Deus vai fazer alguma coisa nova na sua vida. Não são boas notícias? Graças a Deus por isso, não é? Os irmãos, vocês estão me vendo numa cadeira de rodas. Eu não sei se tem muitos companheiros meus aqui em Tatuí, vocês estão acostumados a verem cadeirantes por aí. Na igreja, eu acredito que muito pouco, ou não. Mas de qualquer forma, daqui a pouquinho os olhos acostumam, e vocês vão ver que a única diferença é que onde vocês estão sentados não tem rodinha, onde eu estou tem quatro. Mas basicamente a diferença é essa. Eu sou adventista de berço e em 1998, eu não sei se esse ano foi marcante para você. Tem gente que em 98 se formou, tem gente que nasceu, tem gente que se casou, teve o primeiro filho. Em 98 alguém pode ter perdido alguém especial. Ou pode ter sido mais um ano daqueles que quando a gente para pensar, não vem nada de marcante. Mas 98 para mim foi um ano muito especial, porque em 98 eu fiz 18 anos. E fazer 18 anos é muito bom. Quem não tem, quem tem menos, quer logo ter. E quem já fez, geralmente lembra com saudade, né? E eu, com 18 anos, tinha todos os privilégios e todas as bênçãos necessárias para eu ser feliz. Eu não tinha nenhuma limitação física, como eu costumo dizer. Até os meus 18 anos, o que de mais grave até me conheci, algo nem aconteceu, tinha sido catapora. Na quinta série, que nem conta muito, né? Mas o fato é que eu tinha saúde, eu tive o privilégio de ser criada na igreja, e como eu sempre digo, se a minha mãe tivesse feito só isso, ela já teria feito tudo. Eu digo a vocês, pais, seus pequenos, daqueles que já estão crescendo, eu tenho certeza que como todo mundo você tem milhões de coisas para fazer e muitas preocupações na vida, mas a sua maior missão é dar a chance do seu filho conhecer a Deus. Não deixe que nada tire você desse você não perca o foco. Aqueles que são pais têm a missão de apresentar a Jesus de uma forma que ele goste, viu? Que ele goste.
eu aprendi que eu sou amada. E não há necessidade maior do ser humano do que se sentir amado. E eu aprendi que Deus me ama quando eu acerto e quando eu erro também. E eu aprendi aqui na igreja que todo mundo sofre, pouco ou muito, mas que o sofrimento não vai durar para sempre. E foi na igreja que eu aprendi que um dia Jesus vai voltar e aqueles que quiserem vão ser felizes para sempre. E não existe nada mais importante para o seu filho e para a sua filha do que se sentir amado e conhecer esse Deus. Então, faça da vida religiosa do seu filho uma alegria. Não sei o que você precisa mudar, se você precisa brincar, aprender, conversar com alguém. Ó, a casa tem um livro na propaganda aqui, ensinando seu filho a amar Jesus. Nós temos recursos. Não empurre a educação religiosa dos seus filhos com a barriga. Isso pode fazer muita diferença na felicidade dele. E eu sei que você quer que ele seja feliz. Eu tive esse privilégio. Eu tinha saúde, tinha família, cresci na igreja, trabalhava. Com 18 anos, eu tinha meu primeiro desafio no mundo adulto. Eu era professora de inglês no colégio adventista próximo à casa dos meus pais. E eu tinha um sonho. E é muito bom quando você tem um sonho que é possível realizar. Porque às vezes nós sonhamos com coisas que não dá, né? Ou que estão muito distantes. E eu tinha o sonho de estudar inglês em um dos nossos colégios fora do país. E durante muito tempo eu achei que minha família não teria condições. Mas naquele ano, em que eu fazia 18 anos, para minha surpresa e alegria, meu pai foi lá, fez lá umas contas e tal, e ia. E eu teria a oportunidade de ir para a Inglaterra estudar inglês e ficar um ano lá. Se alguém olhasse para a minha vida, eu podia dizer assim: nossa, essa menina tem tudo. Só não tinha namorado, mas como eu ia embora em setembro, era até melhor que não tivesse, senão a viagem ia ser sofrida e tudo mais. Então, até isso era providencial. E apesar de ter todos esses recursos, eram coisas boas ou não eram? É bom ter saúde? Ai, não. É bom ter família? É bom ter pai e mãe? Então, por mais que às vezes sua mãe e seu pai te irritem, aprenda a amar o seu pai e sua mãe. É muito bom, é muito bom. Dê uma chance para eles, viu? Às vezes eles... Mas tem paciência, que no fundo eles são gente boa. Eu tinha todos os recursos para ser feliz. E, no entanto, não era. Será que é possível a gente ter uma porção de coisas boas na vida e nos sentirmos miseravelmente infelizes? É isso. Porque apesar de todos os recursos que eu tinha para ser feliz, com 18 anos eu era uma menina muito infeliz. Porque eu não me relacionava mais com Deus que me dava aquelas bênçãos. E com 18 anos eu descobri que as bênçãos não têm poder nelas mesmas. As coisas boas que existem na vida só fazem sentido se nós nos relacionamos com o doador daquelas coisas. E o meu relacionamento com Deus estava na gaveta. Eu digo a vocês que o lugar de Deus não é na gaveta. É na gaveta. Mas, Fernando, você ia à igreja? Ia. Todos sabem que estava na igreja. E durante a semana, como é que era? Não era. E eu não sei muito bem como aconteceu. Mas eu sei que um dia, talvez você já tenha passado por isso, um dia a gente fica com preguiça de estudar a lição da escola sabatina. Mas eu estudo, né? Deixa para amanhã e aquele amanhã vira para amanhã que nunca chega. Quem não estuda a lição da escola sabatina geralmente não lê a Bíblia. Quem não estuda a lição e não lê a Bíblia não ora, não tem vontade, não tem assunto, não se sente à vontade para conversar com Deus. Quem não faz nenhuma dessas três coisas não tem vontade de ir à igreja às quartas-feiras e aos domingos. E logo vir ao sábado já demanda um esforço absurdo. E quando você vem, você se sente endurecido. E essa sensação é terrível, quem já passou sabe. E aí essa mistura de preguiça com negligência, porque afinal, para falar com Deus é fácil, não é? Nós a qualquer momento não podemos falar com Deus. Então, justamente por Deus ser tão acessível, nós deixamos Deus um pouco de escanteio, porque na hora que eu quiser... E a minha vida, que tinha potencial para ser uma vida muito bacana, muito feliz, muito significativa, se tornou uma vida cinza. E é isso que acontece quando Deus não faz parte da nossa vida.
Você pode ter muitas coisas boas, mas se você não tiver um relacionamento saudável com Deus, até aquilo que é bom você vai achar sem graça. Vai achar sem graça. Então a minha vida era assim, eu trabalhava somente no período da manhã. Quando eu não estava trabalhando, eu estava dormindo. A minha fuga era o sono. Qual é a sua fuga? Não me conta. Pense aí. Eu dormia a tarde inteira até a hora do jantar. Aí, e você sabe que a cama é assim, né? Quanto mais tempo você fica, mais tempo quer ficar. E então eu acordava para o jantar. E depois do jantar, sabe o que eu fazia? Não, gente, eu ia dormir o tempo todo, não dá, né? Ninguém tem condições. Ia para aquele aparelhinho sensacional chamado televisão. E na televisão eu ficava até as 4 horas da manhã. Até as 4 da manhã, enchendo a minha cabeça de porcaria. Olha que vida boa, né? Vocês acham que quando eu ia pro meu quarto, eu ia assim, muito feliz? Nossa, hoje eu tive um dia maravilhoso. Vocês acham que era assim que eu ia pro meu quarto? Não. Eu ia pro meu quarto, cabeça baixa. Eu chegava no meu quarto e às vezes eu tinha noção que aquela vida que eu estava vivendo era uma porcaria. Sua vida está uma porcaria? Não responde, mas pense. Pense. A minha vida estava uma porcaria e quando eu chegava, eu tinha consciência disso, mas eu não conseguia sair daquele ciclo. Então eu chegava no meu quarto e tentava ler a Bíblia. Agora, se você já passou muitas horas na frente da televisão, na internet, qualquer outro tipo de entretenimento desses, e depois você tentou ler a Bíblia ou estudar a lição, você sabe o que eu senti. Era chato. Chato. Porque televisão demais, internet demais, de forma geral, as coisas seculares demais, tira a nossa sensibilidade, nos desensibiliza para as coisas espirituais. E as coisas espirituais perdem a graça. E ao invés, irmão, se puder me dar mais um pouco de microfone, eu vou agradecer. Obrigada. E ao invés de ter tido a humildade de dizer para Deus assim, Senhor, o Senhor me deu muitas coisas boas, eu sei que muitas pessoas gostariam de ter e não têm, mas eu não estou sabendo viver a minha vida. Eu estou pegando tudo aquilo que é de bom e minha vida está uma porcaria. Senhor, me ensina a viver a minha própria vida. Você sabe viver a sua vida? Você tem vivido bem a sua vida? Com as bênçãos que Deus te deu? Eu tenho certeza que você é uma pessoa cheia de bênçãos. Tanto é que nós estamos aqui e desde a hora que eu comecei a falar, ninguém parou de respirar, né? E bom, tem coisas boas na sua vida. Talvez você não ache, mas tem. Será que você está vivendo bem a sua vida? Eu não estava vivendo bem a minha vida. E ao invés de pedir a Deus para me ajudar a viver a minha própria vida, porque às vezes quando a nossa vida não está bem, a gente quer viver a vida do outro, né? A gente se ocupa da vida do próximo. Mas a nós foi incumbido viver a nossa própria. Não esqueça. Mas eu não tive essa humildade. Ao invés de pedir a Deus por ajuda, eu ficava brava com Deus. Eu dizia para Deus, o senhor não está vendo? Meu coração está ficando muito, o senhor não faz nada. E vou dizer a vocês, sabe que Deus permite que nós fiquemos bravos, que a gente faça biquinho para Ele, mas não adianta nada. Não adianta nada. E com 18 anos eu descobri algo que é pior do que ser infeliz. O que pode ser pior do que ser infeliz? Acostumar-se à infelicidade. E pode ser que aqui dentro tem alguém que está infeliz há muito tempo, mas de alguma forma se acostumou. Porque Deus deu para nós essa capacidade de adaptação, que pode ser muito boa ou prejudicial. E eu me acomodei naquela situação e fui empurrando a minha vida com a barriga. E sabe por que a gente empurra a vida com a barriga? Talvez você tenha consciência que alguma coisa está te faltando, mas de alguma forma a gente não faz nada. E geralmente a gente não faz nada porque nós acreditamos que pior do que está, não fica. Então não preciso fazer nada. Já está ruim, se não dá para ficar pior. Mas toda vez que eu vejo a Elaine, eu lembro, né? A irmã mais velha da Elaine sempre dizia assim, quando você reclamava de alguma coisa, contava alguma coisa que não estava bem, ela dizia assim, esquenta não, um dia piora. Nós achamos que pior do que está não fica e achamos mais, achamos que as coisas até podem não estar dando certo aqui, mas no final, o que acontece no final? Tudo dá certo, tudo se acerta, não se preocupe.
participação. Então, se eu não tomar nenhuma atitude para mudar o rumo da minha vida, as coisas sim podem ficar piores do que estão, e adivinha só, no final não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas vocês sabem que nós somos especialistas em saber muitas coisas e não colocar nada em prática. Então, mesmo sabendo de tudo isso, o que eu fiz? Nada. E é a escolha que nós temos hoje. Hoje é o sábado, que dia é hoje? Sábado da alegria, mas que dia do mês? 1º de outubro, estamos começando um mês novo. Você pode continuar vivendo exatamente do mesmo jeito, ou você pode dar um mundo diferente para a sua vida. Hoje, sábado, dia 1º de outubro. Mas a decisão vai ser sua. Eu espero que você faça uma boa escolha no dia de hoje. Espero que você faça uma boa escolha. E eu também. Eu também preciso. Aliás, eu preciso mais que juntando todos vocês aqui, eu preciso mais. Mas de qualquer maneira, irmãos, o tempo foi passando. E Deus nos dá a liberdade de não fazer nada com a nossa vida. Se você não quiser, Deus é muito educado, né? Ele não age na nossa vida se a gente não permite. E eu me mantive distante. Até que eu fui convidada para ir para um congresso de jovens que aconteceria em Campos do Jordão. Eu me implantei pelo passeio, não pela parte espiritual, porque como adventista de berço eu já tinha ouvido muito sermão, muita música, e às vezes o que a gente precisa hoje, talvez a nossa necessidade não seja de mais sermão ou de mais música, mas é de Cristo. Não dentro da igreja, mas lá fora, porque eu tenho certeza que nenhum de nós mora aqui, não é? A gente mora lá fora, a nossa vida é lá fora. Mas de qualquer maneira, irmãos, eu fui para aquele congresso. Naquele congresso havia outros jovens que também estavam distantes de Deus. Mas existe um aspecto em Deus que é fantástico, né? Se você, hoje, 1º de outubro, 11h35, 37, eu acho. Se você quiser dizer para Deus assim: Senhor, me dá uma página nova, um branco da minha vida, me ajuda a escrever a minha vida de uma forma diferente a partir de agora, Deus vai te conceder. Se você tiver essa humildade, eu e você tivermos essa humildade de pedir, Deus vai conceder. E naquele sábado, aqueles jovens que estavam afastados de Deus se reconciliaram com Ele. E o que eles não sabiam é que aquela seria a sua última oportunidade. E você sabe quando vai ser a sua última oportunidade? Será que eu sei quando vai ser a minha última? Nós não sabemos. Para mim, nada tem mudado. Ao voltarmos para São Paulo, na noite daquele sábado, 9 de maio, véspera do Dia das Mães, eu ia para a Inglaterra em setembro, havia feito 18 anos em fevereiro, agora estávamos ali no mês do inverno. 9 de maio, aquela noite, veio a ser a noite mais inesperada das nossas vidas. Porque quando nós descíamos a Serra da Mantiqueira, depois de passarmos pelo último túnel bastante devagarinho, nós estávamos com mais de 50 pessoas, o motorista percebeu que o ônibus não tinha freio. E ele também não conseguia reduzir a marcha. E no seu nervosismo, ao invés de jogar o ônibus contra a encosta, ele continuou descendo a serra. E nós embalamos em alta velocidade, começamos a fazer curvas cada vez mais abertas. E alguém disse assim para nós, foi até o fundo do ônibus, disse assim: gente, se segura porque o ônibus perdeu o freio. E esse é o último alerta que você espera ouvir no sábado à noite, depois do congresso. Houve várias reações. A amiga que tinha me chamado começou a chorar, eu virei para trás, eu dizia para ela: calma, calma. Por que calma? Tudo dá certo no final, não é isso? Eu achava que não passaria de um grande susto, que logo o freio voltaria a funcionar. Mas eu estava errada. Nós ganhamos cada vez mais velocidade, até que num dado momento estávamos na contramão e um carro vinha subindo em direção ao Campo do Jordão. E aí o motorista não teve outra opção, senão capotar aquele ônibus. E ele capotou o ônibus do lado esquerdo, do lado onde eu estava. Quando nós capotamos, nós estávamos a mais de 120 por hora, com mais de 50 pessoas. Por isso nós não paramos imediatamente. O ônibus foi arrastado no asfalto, rumo ao precipício, por mais ou menos ali um meio quarteirão. E nós íamos cair naquele precipício. Se nós tivéssemos caído, não tinha o Passamarcha, não tinha a Fernanda Lima, não tinha nada, porque nenhum de nós teríamos sobrevivido. Mas, como eu sempre digo também, Deus é capaz de usar fracos e frágeis instrumentos para salvar vidas. E Deus usou uma árvore, uma pequenina árvore, cujo tronco era mais ou menos isso daqui, e a árvore ela estava entre
e o precipício. Eu tenho certeza que na sua vida, entre a sua estrada da sua vida e o precipício que está te chamando, tem uma árvore. Eu não sei se Deus está, quem ou o que Deus está usando, mas preste atenção. Deus sempre coloca uma árvore, tem sempre um escape. Existe sempre um escape. Então nós batemos naquela árvore, e a árvore nos manteve a 20 centímetros do precipício. E o ônibus parou. Esse foi o segundo maior acidente da história de ônibus da história da Igreja Adventista. No Brasil, 14 pessoas faleceram, inclusive uma das irmãs de Elaine, que estava sentada na minha frente, com 28 anos. 14 famílias nunca mais foram as mesmas, da Elaine e de outras 13 pessoas. E eu fiquei entre os feridos, sobrevivi, vocês podem ver. E eu fui em casa mais grave. E aí eu fui levada para São Paulo, fiquei 20 dias internada, porque como diz meu pai, eu me arrebentei toda. E aí a minha vida com Deus mudou no hospital, começou a mudar no hospital. Não sei se vocês já estiveram hospitalizados, mas para quem já esteve hospitalizado, eu fiquei 20 dias de barriga para cima e eu só dormia de bruços até então. Então era muito difícil dormir. Então toda noite eu tomava uma medicação. E próximo à minha alta, aquela medicação foi retirada. E quando foi retirada, adivinha só, eu não dormia. E uma noite eu fiquei muito desesperada, porque eu queria dormir. Eu queria dormir. Aí a minha mãe veio no meu desespero, se aproximou da minha cama e orou, pedindo a Deus que me desse sono. E durante a sua oração, minha mãe começou a chorar. E se a sua mãe já chorou por sua causa, na sua frente, você sabe o que eu senti. Foi terrível. Espatifou meu coração em mil pedacinhos. Eu decidi, então, nunca mais reclamar, porque eu não queria ver minha mãe chorar por mim. E minha mãe voltou para a cama dela. E aí eu fiquei lá, mas eu queria dormir. E a gente sempre pensa em alguma coisa, então eu tive uma ideia. E eu pensei assim, eu vou repetir mentalmente o mais rápido que eu conseguir o que está escrito em Filipenses 4:13, que diz... Ó, só quem está acordado, hein? Lá em Filipenses 4:13, que diz... Você acredita nisso? Será que em Deus nós podemos todas as coisas? Pois é. E eu repeti, o mais rápido que eu consegui, mentalmente. Depois eu contei e sabe o que aconteceu? Nada. Fiquei mais acordada do que antes. Aí eu respirei fundo e pensei, bom, tenho certeza que nenhum de nós aqui foi ensinado que a Bíblia é uma espécie de mantra que depois de você repetir algumas vezes algum versículo, aí faz pelim-pim-pim e alguma coisa acontece. Vocês aprenderam assim? Nem eu, graças a Deus, porque teríamos sido enganados. E eu pensei assim, bom, eu preciso de Jesus, não consigo falar com ele, fazia tanto tempo que eu não orava que não saía, nem pensamento. Eu preciso ir aonde ele está. Onde nós podemos encontrar Cristo? No dia seguinte eu pedi que meu pai trouxesse uma Bíblia que eu havia comprado naquela semana e eu comecei a ler o Evangelho de Mateus. E a vida de Cristo ela é muito conhecida. Mesmo quem de nós aqui não conhece as parábolas, os sermões, os milagres, a morte e a ressurreição de Cristo, e mesmo que você não tenha lido nenhum dos evangelhos, você conhece as histórias. Mas se você ainda tem alguma dúvida, esse livro, ele é real e ele é divinamente inspirado. É um livro divino. Porque aquelas passagens tão conhecidas me reconciliaram com Deus. E naquelas madrugadas que se seguiram, eu não dormia, mas eu tinha paz através da leitura da Bíblia. De coisas que eu já sabia. Porque com Deus, o que Deus faz mesmo? Qual foi o verso que a gente lê lá em Isaías? Deus faz coisa nova, nas palavras de Isaías, não é? Então não importa se é um versículo que você já sabe até de cor. Deus pode fazer coisa nova, até com aquilo que você já sabe. Deus é muito bom. E nas madrugadas que se seguiram, o meu coração foi reconciliado com Deus. E eu entendi que a minha maior necessidade não era de descanso. Porque nós queremos sossego, não é? E como eu costumo dizer, o ser humano é de natureza preguiçosa. Se nós pudéssemos, nós não faríamos nada. Absolutamente nada. Mas a nossa maior necessidade não é de descanso, a nossa maior necessidade é de Deus. E quando nós encontramos a Deus, Ele nos dá um descanso.
como eu disse para vocês, eu me arrependei bastante. Mas o que me deixou numa cadeira de rodas foi uma lesão que eu tive dentro da minha coluna. Às vezes as crianças perguntam, né? Você tá dói? A perna tá dói? Não, a perna tá boa de judiação. Não é na perna. Sabe, se machucou a coluna? Não, também não é a coluna. É uma parte do corpo que até então eu não conhecia, que é chamada medula. Você sabia que você tem duas medulas? Uma óssea e uma espinhal. E a medula, ela fica dentro da coluna. Ela tem a largura do nosso dedo mínimo e ela é a continuação do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro não para por aqui. Ele estreita, se torna a medula e ele desce por toda a nossa coluna. E o que faz a medula? Ela faz o meio de campo entre o cérebro e o corpo. Então, é como se o cérebro fosse o telefone e a medula fosse o fio. Então, para você receber e fazer ligações, o fio precisa estar em perfeitas condições. Acontece que quando você fratura a sua coluna, os ossos ali, você pode seccionar, cortar a sua medula, ou a medula pode ser estrangulada. No meu caso, eu quebrei 3 vértebras, uma delas espatifou, explodiu. E a minha medula foi então estrangulada. Então, com 18 anos, do tórax para baixo, eu havia perdido sensibilidade, força, controle de bexiga, controle de intestino. Com 18 anos, voltei a usar fraldas. Uma grande mudança. E naquela situação que ninguém está preparado, o médico disse assim para nós, o chefe da equipe, disse, olha, Fernanda, nós vamos poder dizer alguma coisa sobre o seu caso daqui 6 meses. E eu arregalei os olhos assim e não disse nada, mas eu pensei, 6 meses? Como assim 6 meses? 6 meses é muito tempo para ficar sem andar. E esse ano completou-se 13 anos. E eu fui para casa com uma realidade muito diferente. E a minha vida e a vida da minha família girava em torno de uma atividade só, chamada fisioterapia. Porque nós achávamos que se eu fizesse bastante fisioterapia, a minha medula ia se recuperar e as coisas iam voltar ao normal. Porque eu pensava assim, eu, paraplégica, cadeira, de jeito nenhum, não dá para ser feliz numa cadeira de rodas. Eu não. Aliás, eu não queria isso para ninguém. Mas eu não ia ficar numa cadeira de rodas de jeito nenhum. Aquilo era péssimo. Inclusive, eu dizia, né, que eu estava paraplégica, não que eu era paraplégica. Porque, para mim, aquela situação era uma situação temporária. E nós, então, nos esforçávamos muito. Mas, depois de algum tempo, nós descobriríamos que, apesar de todos os nossos esforços, a medula, por ela ser a continuação do nosso cérebro, ela é formada de neurônios. E o neurônio é um tipo de célula diferente da pele, por exemplo. O que acontece quando você corta a sua pele? Cicatriza? A pele que nasce é uma pele igualzinha à outra? Não, mas ela faz a sua função. No caso de neurônio, não acontece a mesma coisa. O neurônio, uma vez destruído, não tem reserva, ninguém faz a sua função. E aquela função é perdida. Então, a minha lesão foi diagnosticada permanente. Porém, incompleta, porque a minha medula não foi cortada, ela foi estrencada. Então, com uns meses eu recuperei alguma coisa da minha sensibilidade, um pouquinho da minha força motora, mas nada suficiente para que eu pudesse sair da cadeira. E eu fui até a ACD, que é um dos maiores centros de reabilitação que nós temos no país, para aprender como que era a vida do cadeirante. Porque até eu me tornar uma cadeirante, um cadeirante nunca tinha passado pela minha cabeça. Como será a vida do cadeirante? Nunca tinha pensado nisso. Não conhecia ninguém próximo que fosse cadeirante. Para mim, cadeirante, o que eu me lembrava assim, eram aquelas pessoas que ficavam no farol lá em São Paulo ou vendendo bala por dinheiro. Para mim, aquele era o cadeirante. E então eu fui para a CDD para aprender a me reabilitar, conforme eles dizem. Como que era aquela vida. E um ano se passou. E aí um dia alguém disse assim para mim, Fernanda, você gostaria de nadar? Eu pensei assim, não, eu gostaria de andar. Mas, tudo bem, vamos até lá. E a CDD tem uma piscina pequena para hidroterapia. E a educadora física, eu já sabia nadar. E ela disse assim, olha, Fernanda, agora para nadar vai ser muito diferente. Sem a propulsão das pernas, suas pernas vão afundar e vai puxar seu quadril para baixo. Então você vai precisar fazer muito mais força com os braços para poder se deslocar. Mas você vai se adaptar, eu vou estar aqui ao seu lado, você dê aí uma ou duas braçadas, qualquer coisa eu te ajudo. Tá bom, fiz meu óculos e lá fui eu. Aí eu dei uma
uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e atravessei a piscina. E aquele momento para mim foi um momento mágico, porque em um ano era a primeira vez que eu saía de um ponto ao outro sem precisar de nada, nem ninguém. Aí eu gostei, né? Aí eu fiquei indo, voltando. E eu então fui apresentada a um universo que eu não conhecia, não sei se você conhece. Um universo de pessoas que nasceram com alguma limitação ou que, como eu, adquiriram, e ao invés de ficar em casa chorando, e eu vou praticar esporte. E são atletas. E, como eu costumo dizer também, lamentavelmente, as pessoas mais felizes e mais divertidas que eu conheci, admiro só, não foi na igreja. Foram nas competições. Pessoas que teriam todo o motivo do mundo, se vocês vissem, porque eu tenho uma limitação importante, mas existem inúmeras outras limitações terríveis, em que a pessoa teria todo o motivo do mundo para ser ranzinza, amarga, e ao invés disso são pessoas divertidas, porque aprenderam a rir de si mesmas, enquanto nós só sabemos rir quando o outro tropeça, né? Será que você já aprendeu a rir de você mesmo ou você só sabe rir dos outros? A vida fica mais leve. E aquelas pessoas me ensinaram muito. E eu então comecei a nadar com aquele pessoal e um ano depois houve a primeira competição, Campeonato Regional do Estado de São Paulo. E lá na cidade, como eu disse, a piscina era pequena, não tinha muita estrutura de treinamento, se nadava mais ou menos de qualquer jeito. E o apelido da minha mãe, quem leu o livro aqui lembra o apelido da minha mãe? Ai, como é que era mesmo? Pergunta boa pro concurso, hein, Ellen? Não, mas essa não vai valer porque eu vou falar. O apelido da minha mãe é Santinha. Santinha. Porque minha mãe é uma santa. E a minha mãe, nós nos acordávamos às 5 da manhã para eu estar na piscina às 7. E eu não sabia que existia outra estrutura de grupo maior e tal, mais profissional. Era só aquilo que nós conhecíamos e era lá que nós íamos. Quando apareceu essa primeira competição, eu fui nadar nos 50 metros de borboleta, um dos estilos da natação. E o borboleta é aquele estilo que é o mais bonito, porém o mais difícil. E até que Jesus volte desse lado de Campos do Jordão, é assim. Tudo que é mais bonito é mais difícil. Por isso que você não casou com o Brad Pitt, entendeu? Então a coisa não é assim. O que é mais bonito, pode observar, é sempre mais difícil. Por isso que eu estou solteira, brincadeirinha. Mas aí, pessoal, eu fui nadar 50 borboletas. E naquele domingo, para minha surpresa de todo mundo, eu levei o ouro da prova. E eu bati o recorde brasileiro. Então me tornei recordista nacional dos 50 borboletas. E com isso eu fui convidada para participar de competições maiores. E viajei pelo país competindo. Hoje eu viajo no país falando de Deus, né? E eu digo que hoje é muito mais legal. Mas, naquela época, a gente tem que viver o momento. A gente tem que viver o momento. Naquele momento foi fantástico. Eu viajava para competir e comecei a participar de competições maiores e conheci então outro público, uma outra estrutura e tal, e eu fui para lá. E quando alguma coisa melhor aparecer na sua vida, não fique onde você está. Melhore. Saia do lugar. E eu saí e fui lá e comecei a treinar com aquele pessoal. Mas de que dia vocês acham que as competições acontecem? Olha, muito obrigada. Eu sempre gosto de falar para pessoas inteligentes. Claramente. Sábado. E aí, durante os 5 anos que se seguiram, eu tive a oportunidade de dizer para as pessoas que lá na primeira página da Bíblia, quando Deus criou o mundo, Ele separou um dia para um propósito especial. E para esse dia, Deus planejou que o homem tivesse comunhão com Deus e com a família, com as pessoas, um dia para se fazer bem. E naquele período, nenhuma outra atividade, trabalho, estudo, competição, estava contemplado. Deus tinha um plano diferente para aquele dia. Aquele dia era o sábado, então eu não competiria. E quando eu dizia isso para as pessoas me olhavam como se eu tivesse 7 cabeças e 50 dentes. O que para nós aqui é muito natural, e você talvez já tenha passado por isso, não fazia sentido para as pessoas. Principalmente porque nós moramos num país onde poucas coisas dignificam alguém com uma limitação física. Porque ainda no imaginário das pessoas, e se eu vim aqui, um dos motivos para que eu tenha vindo aqui hoje é para que vocês desmistificar um pouco a impressão que as pessoas têm de alguém que tem alguma limitação ou de alguma deficiência. Existem 2 extremos.
deficientes. As pessoas costumam achar que os deficientes são seres santos, sabe? Estão lá no patamar da santidade, são assexuados, é como se fosse assim um anjo, entendeu? Só falta a asa. São pessoas que não pecam, então são assim pessoas diferenciadas. Ou as pessoas têm uma visão de santidade, porque a pessoa tem alguma limitação física, ou a pessoa acha que, ou se imagina que a pessoa que tem alguma limitação, ela é menor, ela é menos capaz intelectualmente, profissionalmente. Então, são duas visões totalmente distorcidas que não correspondem à realidade. Uma pessoa com qualquer tipo de limitação é uma pessoa igualzinha a você. Eu digo com toda certeza, porque eu já estive lá e agora estou cá. E não muda nada. O que muda, aliás, o que eu digo é o seguinte: pessoas que têm algum tipo de limitação são pessoas que querem ser tão felizes quanto você. E fazem o melhor que podem dentro da sua condição. Como você faz na sua, quem porta uma deficiência também. Mas ele nem é santo, nem assexuado e nem menor ou menos capaz. Ele talvez tenha uma luta maior que a sua, mas somos todos iguais. Isso eu posso garantir para vocês. Mas não é assim que a sociedade nos vê. Tanto é que tem pessoas que olham para mim quando eu ando por aí, e eu não sou muito de ficar em casa, a pessoa olha para mim, me nega de cima a baixo e ainda faz assim. Como quem diz assim, ô dó. E eu tenho vontade de fazer um carinho na pessoa, viu? A pessoa faz um olhar assim como quem diz, fazer o quê, né? Mas, e essa mesma pessoa veio cadeirante com a medalha, aí a pessoa não é mais um portador de deficiência, ela é um campeão. E de campeão todos gostam. Então, para os meus pares, os nadadores, era inconcebível que eu trocasse esse olhar diferenciado por uma crença religiosa. E eu tentava explicar, mas eles não entendiam. E às vezes você vai tentar explicar muita coisa e as pessoas não vão entender. Mas não tem problema, não precisa chorar. Seja fiel àquilo que você acredita. Então, mesmo que eles não entendessem muito bem os meus motivos, achavam que eu tinha feito lavagem cerebral, não, você só é assim porque você foi criada desse jeito. Eu não competia. E eu perdi muitas provas, principalmente internacionais, porque caíam no saco. Mas daquelas às quais eu pude participar, Deus me abençoou grandemente e eu tive ótimos resultados. E eu tenho duas experiências bem marcantes sobre o sábado, quando eu tentava negociar nadar e tal. E com o passar dos anos, aquele pessoal que torcia o nariz, uma vez eu estava chegando numa competição para nadar no sábado à noite, eles não viram que eu estava chegando e eles estavam discutindo justamente sobre isso, para a menina que não nadava no sábado. E aí eles falaram assim, não, tá certo, é a fé da menina, ela falou, está lá na primeira página da Bíblia. As pessoas prestam atenção. Então, essas duas experiências que me marcam, a primeira delas aconteceu na Argentina. Eu fui convidada para participar do campeonato pré-mundial de natação. 22 países participavam. Você já imaginou estar num lugar onde, para onde você olha, você vê um exemplo de superação, ainda de 22 países diferentes? Uma competição nacional já era espetacular. Uma internacional, então, eu não fazia parte da seleção, fui apenas como convidada para sentir como é que era o nível de uma competição internacional. E chegando lá, eu esqueci completamente da prova. Eu peguei a minha máquina fotográfica e fui tirar foto com gente do mundo todo, puxava assunto só para tirar uma foto, né? Para tirar uma foto e tal, porque quando é que a gente tem a oportunidade de estar no lugar e ver pessoas de mais de 20 países diferentes? Só que chegou sexta-feira e era meu dia de nadar, e aí eu guardei a máquina, acabou a festa. E eu então, um pouco antes da prova, me lembrei da minha família e dos meus amigos. E vocês sabem que para a família, essa história de importante é competir, não existe. Importante é ganhar. E ganhar a medalha de ouro. E só que a medalha de ouro não é prêmio de participação, né? Você entra na agora, é uma medalhinha de ouro para você, não é assim, né? Então, eu decidi fazer uma oração. Eu nunca havia feito isso antes de uma prova, mas eu orei e agradeci a Deus por estar lá. Mas disse ele que seria muito importante, muito bacana para minha família e para os meus amigos, se eu pudesse ganhar uma medalha, se possível de ouro, em nome de Jesus, amém. E então foi para mim, pela primeira vez antes de uma prova, eu fiquei muito calma. E foram 50 metros de borboleta, que é nadador, sabe que eu falei agora.
besteira agora. 50 metros livre e ouro. Naquela sexta-feira, teve uma outra prova para nadar. Só que a competição não é só a pregadora que atrasa. As competições também atrasam. E já estávamos chegando no fim da tarde. E já estava quase dando o pôr do sol e eu fui falar com o meu técnico. O meu técnico tinha um sorriso de orelha a orelha. Porque até então eu era uma desconhecida no cenário mundial. E aí quando eu fui falar com ele, eu disse assim, Wellington, você sabe que se der horário do pôr do sol eu não vou nadar essa segunda prova. E ele disse assim para mim, Fernando, não se preocupe. Essa competição foi feita para adventistas do sétimo dia. Até hoje eu não sei por que ele disse isso. Mas aquilo que acalmou, pode me chamar, foram 100 metros livre e ouro. E essa prova foi especial porque eu ganhei 5 argentinas. Brincadeirinha, quase ganhei. Naquele dia o pôr do sol se deu meia hora mais tarde. Com o passar do tempo eu consegui um índice paralímpico que me colocaria na seleção brasileira. Mas o meu técnico não acreditava que eu fosse ser chamada, porque de que adianta ter um índice para participar de uma Paralimpíada, mas se a prova cair no sábado não nadar. Então ele achava que não iria acontecer, mas ele errou. Me chamaram, e quando me chamaram me enviaram um contrato. Naquele contrato havia uma cláusula que dizia que eu deveria estar disponível à seleção a qualquer momento que ela me chamasse. Então eu pedi para falar com um dos dirigentes do Comitê Paralímpico. E era uma pessoa nada simpática. E conforme eu fui chegando, ele me pediu de cima a baixo, assim, você é a menina que tem um problema com o sábado? E ele nem oi, nem bom dia, nem boa tarde, nada. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, pelo contrário, eu acho que o sábado é um dia ótimo. E aí nós tivemos uma conversa bem, o melhor dia da semana para mim é o sábado. E aí nós tivemos uma conversa bem curta e ele disse assim, olha, você merece estar na seleção, nós não temos nenhum outro atleta que tenha conseguido o índice, naquela época, os 50 borboleta. Naquela época, eu tinha o 10º melhor tempo do Brasil, o 4º melhor das Américas, 10º melhor do mundo, 4º melhor das Américas e o primeiro do Brasil. Durante os 5 anos, desde que eu consegui aquele recorde, já havia ficado comigo. E aí ele falou assim, olha, você é a única que pode representar o Brasil nessa prova, mas vão ser os técnicos que vão julgar se vale a pena ter uma atleta que compete no sábado. E para minha alegria, unanimemente, os 3 técnicos decidiram que ainda assim valeria a pena ficar comigo. O tempo passou e a última competição que eu participei foram os Jogos Paralímpicos que nós tivemos no Brasil. Foram sediados lá em São Paulo, que reuniu os melhores atletas da nação. E adivinha quantas provas minhas caíram no sábado? 0. Pela primeira vez em 5 anos, nunca tinha acontecido isso. Eu sempre perdi de 1 a 3 provas. E então foi inédito, porque foi a minha última participação, foi a primeira, única e última vez. E eu trouxe o resultado para mostrar para vocês. 50 livre ouro, 100 livre ouro, 50 borboleta ouro, 50 costas ouro, 200 medley ouro. Quando eu saí da piscina, todo mundo podia contar meus 32 dedos. Eu tinha todos. E aí eu encontrei uma das organizadoras da prova e ela me disse assim, Fernanda, você reparou que nenhuma prova sua caiu no sábado? Eu falei, pois é, primeira vez em 5 anos. E o que ela me disse não poderia ter me deixado mais feliz. Ela disse assim, Fernanda, nós fizemos esse calendário pensando em você. Deus honra aqueles que o honram. E talvez você esteja pensando assim, nossa, o que será que essa menina faz para nadar? E eu trouxe um vídeo, será que a gente consegue passar agora? Eu fiz um programa para Novo Tempo e esse vídeo não é de nenhuma competição, foi feito no NASP. O vídeo tem áudio, tá?
Viram como é que faz? Chavinhos. E sabe o que aconteceu depois disso? Só a tarde. Agora a gente tem aquele combinado, né? Venha, se você não gostar, tem direito. Não vou dizer um beliscão, mas um belisquinho no final. Irmãos, eu falei muito sobre a minha história, mas quem fez a diferença na minha história, eu digo isso com toda sinceridade no meu coração, foi Deus. E é Ele quem faz a diferença. Eu digo para vocês com toda sinceridade, eu com testemunha, porque ele me conhece desde os 12 anos, eu era uma pamonha. Eu não sei se você é uma pamonha, se você não levanta sua mão, não precisamos nos expor. Se você for uma pamonha, você sabe. Quem é pamonha sabe. Eu era preguiçosa, reclamona, sem iniciativa, uma típica pamonha com P maiúsculo. Mas a boa notícia dessa manhã é a seguinte: Deus transforma as pamonhas. Amém. Da mesma forma como Deus tem transformado a minha vida, e eu vou falar um pouco mais disso à tarde, não se assuste, porque a pamonha não precisa sofrer um acidente para ser transformada. Ninguém, não é necessário passar por um sofrimento extremo. Não é o sofrimento que muda a gente, mas isso a gente vai falar à tarde. Mas sai daqui com o coração convicto, cheio de fé, que um Deus, aquele que você acredita, ainda que você acredite só um pouquinho, mas eu sei que você acredita, Ele é capaz de nos fazer vitoriosos. Por isso, para nós terminarmos, como o nosso horário está avançado, eu vou tomar liberdade aqui de anunciar o final, sem querer atropelar, mas já atropelando. Nós vamos cantar o hino Vitória em Cristo. É o hino 437. E esse hino eu gostaria que, às vezes a gente canta, né? Mas a gente não para pensar no que a gente está cantando. E eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que você está dizendo enquanto cante. E eu gostaria que você cantasse assim para arrebentar o pulmão. Sabe? Faz de conta que ou você canta de todo o coração, ou você morre. Vamos fazer essa experiência? Vamos cantar, mas vamos cantar assim, como se a gente realmente acreditasse no que a gente vai cantar. Vamos lá? Convido a por isso?
maquinista. Mas eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos e cantássemos. Aí você pode cantar, ninguém vai estar vendo. Se alguém abrir o olho, sacanagem. Mas vamos cantar de olhos fechados o coro e depois do coro nós vamos orar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, e paz e alegria, raiou um novo dia. Querido Deus, muito obrigada porque em Ti há vitória. Muito obrigada porque o Senhor pode fazer algo novo na nossa vida. E te pedimos, ó Pai, nesse final de culto, por favor, olha para cada um de nós. Ande por esses bancos, Senhor. Eu sei que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E só o Senhor sabe a situação de cada coração. E queremos pedir, ó Pai, que através do Teu amor o Senhor nos transforme e nos faça algo novo nesse sábado, Senhor. Não permita que nós saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos. O Senhor sabe que nós temos um encontro com essa igreja hoje às 4h30. Eu gostaria de pedir, ó Pai, que o Senhor trouxesse a todos, para que juntos nós possamos nos encher mais de Ti. Todas essas bênçãos nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir uma gentileza, né? Quero cumprimentar a todos, então o pessoal vai me ajudar a descer aqui, os simpáticos. Eu estarei lá ao fundo para despedir dos irmãos. Permaneça em mim. Permaneça